Olá, muito bom estar aqui com vocês. A professora Yara Lúcia e a coordenadora Maria Luciana pediu para que eu fizesse um momento, uma gravaçãozinha aqui, um momento de bate-papo com vocês sobre a temática do trabalho da professora que está sendo feito aí com vocês, né? Atualmente, a gente tem vivido algumas discussões nesse momento pandêmico, né? E entre eles, alguns eventos têm ocorrido que têm nos levado a algumas reflexões. E assim, a Luciana pediu para que eu gravasse esse vídeo, porque nada melhor do que a gente falar aquilo que existe pertencimento, ou seja, aquilo que você se sente dentro da situação, né? Eu sempre morei na periferia, aqui da região, tenho 42 anos, então cheguei na região aqui do Itaim bem nova, e antigamente ser negro era tão difícil quanto nos tempos atuais. Porém, alguns assuntos, algumas situações não eram levadas a reflexões que hoje vocês têm a oportunidade de fazer. Eu relatei em alguns momentos com professores nessa temática dessa discussão, um episódio que ocorreu comigo, eu acho que eu tinha 11 ou 12 anos. E vocês vejam, hoje eu tenho 42 anos, né? Com muito orgulho. E esse fato, depois de 30 anos, ele está na minha mente. E eu não sabia que ele tinha tanto significado para mim. Até que eu tive um gatilho dessa situação. Em um momento dentro da sala de aula, eu acho que eu estava no sexto ou no sétimo ano, eu sempre fui uma pessoa não muito badalada, ou, como se diz, descolada, né? Vocês falam, na escola. Por que eu não era uma pessoa descolada? Eu era a Tônia, de Todo Mundo Odeia o Chris, né? Eu era a menina que não tinha tênis de marca, eu não era da turma do pessoal bambambam da escola e não me sentia bonita porque eu era negra, eu tinha o cabelo duro, de acordo com o que eles falavam naquela época, né? Cabelo bichain. E eu era uma pessoa que não tinha voz. Mas eu sempre fui muito dedicada aos estudos, sempre gostei muito de estudar. Talvez até uma maneira de me representar dentro da turma. E em um determinado momento, uma professora de história, professora Maura, a qual eu tenho um carinho muito grande, hoje é minha amiga de profissão, ela propôs um assunto, uma discussão sobre a aula de história, e cada um levantava e ia colocando sua opinião, né, argumentando, e eu sempre fui muito boa nisso, sempre tive facilidade de lidar com a palavra, né. E aí, no momento em que um aluno, um amigo de sala de aula, ele estava, eu lembro o nome dele até hoje, que é lógico que eu não vou falar para vocês, mas até hoje eu lembro o nome e sobrenome dele, por isso que eu não imaginava que era tão importante para mim isso que aconteceu, tão marcante, porque eu nunca tinha relembrado essa história. Mas quando eu relembrei, eu me lembrei do nome e do sobrenome desse episódio. E aí esse menino levantou e ele começou a falar algumas coisas sobre o assunto que a professora havia colocado em discussão. E eu não concordei com a fala dele. Então eu levantei e falei para ele que eu não concordava com o que ele estava falando e coloquei o meu ponto de vista. E ele rebateu. E aí, como todo debate em sala de aula, assunto de discussão polêmico, eu rebati com bons argumentos. E no momento em que ele viu que ele não tinha mais argumento, né, em que a turma estava concordando com o meu ponto de vista, ele olhou para mim e falou: cala a sua boca, sua negra do cabelo duro. Então, naquele momento, eu parei, perdi todo o meu poder de argumentação, que eu estava me colocando dentro da sala de aula, e eu sentei, muito cabisbaixo. Ele é um alemão, sabe aqueles meninos bambambam da escola que compra lanche na cantina todos os dias, que tem os melhores tênis. Ele era descolado, as meninas achavam ele o máximo, então aquilo acabou comigo na hora. A sala emudeceu e a professora levantou, foi até a carteira dele e falou assim: você vai ficar de pé e no mesmo tom
que você se referiu a ela desta maneira, você vai levantar para que toda a sala ouça e você vai pedir perdão, porque ela pode ser negra, ela pode ter um cabelo afro e você ser branco, mas não tem diferença. Esse menino muito envergonhado, ele levantou, ele pediu perdão para a sala, pediu perdão para a professora, e esse fato passou. Quando foi agora recentemente, já o ano passado, teve um evento em uma das escolas que eu trabalho, que não é o Cleise, e teve a reunião de vários professores, né? Foi o secretário da Educação Municipal, foi várias pessoas de autoridade na área da educação. E aí, na composição da mesa de discussão, quando eu olhei lá de longe, né, que estavam as pessoas, as autoridades sentadas no alto, e representando também professores, eu olhei de longe e eu vi aquela professora. E eu falei, eu não acredito que é a professora Maura. E era. Aí a professora Maura teve as falas dela, e na hora que ela desceu, eu estava com vários professores, e eu fui ao encontro dela. E na hora que ela olhou para mim, ela falou, Clélia, veja bem, ela me deu aula no sexto, sétimo e oitavo ano, porque não tinha nono ano naquela época. E aí eu falei para ela, nossa, a senhora me lembra, se recorda de mim? E ela falou, como não? Aí eu falei para ela, na hora veio o gatilho, veio todo aquele sentimento que eu tive naquele dia, eu senti. E aí eu olhei para ela e falei assim, professora, tem um fato que ocorreu comigo quando eu tinha 11 ou 12 anos, e a senhora deve não lembrar, mas eu não sabia que esse fato era tão importante na minha vida. E agora que eu vi a senhora, veio um gatilho na minha mente, parece que passou um filme na minha cabeça. Ela falou, o que foi, Clélia? E aí eu relatei para ela, a senhora lembra um dia que aconteceu isso? Aí ela pegou e falou assim, não, não me lembro. Aí eu falei para ela, mas aquela posição da senhora foi muito importante na minha vida. E eu quero te abraçar e te agradecer pela sua postura naquele momento. E a gente se abraçou e choramos juntas, agora como amigas de profissão. Então, existem coisas que nós presenciamos no decorrer da nossa vida, do nosso contexto histórico. E existem posições, falas, que muitas vezes, no meio dos nossos amigos, a gente adota, que a gente não imagina o quanto pode marcar negativamente. Eu queria muito ter a oportunidade de encontrar com esse homem, né, agora. Naquela época era uma criança, um menino. Mas eu não tenho nem ideia por onde ele anda. Mas eu nunca vou esquecer dessa cena. Enfim, hoje eu digo para minhas filhas que ser negro não é fácil. Não é. Mas hoje nós temos voz. Nós paramos para discutir sobre essas coisas. O peso antigamente ele era muito maior, porque nós éramos desmerecidos e nós não sabíamos que estava sendo desmerecido. Você ser chamado de neguinha, do cabelo duro, naquela época era normal. Era o xingamento que todo mundo se referia a mim quando queria me ofender. Como se me ofendesse, porque era uma característica minha. E isso não é xingamento, é algo meu. E hoje eu tenho muito orgulho, eu tenho que transmitir para minhas filhas o orgulho que eu tenho de ter pegado tudo isso. Esse é um dos episódios que eu tive, porque eu creio que muitas coisas eu tive que superar para me representar dentro dos grupos, que infelizmente a gente, adolescente, a gente quer pertencer aos grupos, ser dos descolados, então eu tive que me superar em muitas coisas, porque eu era neguinha do cabelo de bombinho naquela época. Hoje muitas discussões estão abertas a respeito desse assunto, né? E muitas vezes nós não paramos para refletir. O racismo no Brasil, o que eu estou falando porque eu tenho lido a respeito nas discussões com professores dentro da escola, ele é um racismo tido como um racismo estrutural. Ou seja, o que é isso? Ele está tão enraizado dentro da sociedade brasileira e mundial que esse racismo ele não é percebido. Ele é sutil. As pessoas que estão dentro dessa sociedade têm atitudes racistas, mas são atitudes tão comuns
tão comum como era naquela época se virar para o negro e chamar sua neguinha do cabelo duro, de bombril, sua macaca, entendeu? Era comum. Isso daí não era uma coisa absurda, tá? Hoje, você ouvir um posicionamento desse se torna algo realmente absurdo. Muitas vezes as pessoas não falam, mas ela tem atitudes que é tão racista quanto a ofensa verbal. Você não vê nenhuma pessoa de pele clara deixando de concorrer a uma vaga de emprego porque ela pintou o cabelo dela liso, uma cor legal. Você não vê uma pessoa atravessando a rua quando está andando sozinha porque encontrou uma pessoa branca, japonesa, mas mudam de calçada quando vê um negro. Quando se olha um negro, já se imagina uma pessoa sem estudo, uma pessoa marginalizada, ou até mesmo um bandido. Um branco não é chamado de bandido por causa que é branco, mas o negro é. Quando uma pessoa chega dentro de um hospital e ela vê um japonês vestido de branco, ou uma pessoa de pele clara, de olhos claros, vestido de branco, ela logo se remete à palavra doutor. Mas quando ela vê um negro dentro de um hospital, se ele estiver vestido de branco, no máximo, ele é um enfermeiro, um fisioterapeuta ou um atendente qualquer, mas ele nunca será visto como doutor, mesmo que ele seja. Isso se nós chegarmos a vermos, né? Porque, na verdade, eu não sei vocês, mas particularmente eu conheci um médico negro somente. Estudos dizem que os negros hoje estão bem inseridos dentro da universidade. Estudos do IBGE diz que em 2018 nunca se viu tantos negros inseridos dentro das universidades. E aí vem o grande questionamento: será que esses estudos viram em que cursos estão inseridos esses negros, não desmerecendo as profissões, mas será que eles são os doutores dessas instituições? Tudo isso que eu estou dizendo para vocês é um racismo estrutural, é o racismo camuflado, em que nós não vemos, ele não é dito em palavras, mas ele existe dentro da sociedade e as pessoas fazem de conta que ele não existe, e nós aprendemos a conviver com tudo isso, como se fosse a coisa mais normal dentro do nosso país ou dentro da nossa sociedade. Discussões como essas precisam ser trazidas para dentro da escola, para que a gente possa quebrar essas coisas tão negativas na nossa sociedade. O ser humano precisa evoluir para o plano superior para entender que a cor da pele nada mais é do que pigmentação. Na verdade, a capacidade da pessoa não está atrelada à textura do cabelo dela, não está atrelada à cor da pele dela. Na verdade, ser humano é ser humano, nós somos todos iguais. E quando eu falo a palavra igual para você, eu já estou analisando o racismo, porque se eu estou falando que todos devemos ser iguais, é porque eu já estou admitindo que existe diferença. Diferenças de tratamento, diferença de visão, diferença de oportunidade, entendeu? Se hoje nós analisarmos onde estão as pessoas, a parte mais pobre da nossa sociedade, ela é composta de pessoas de pele escura. Por quê? Por causa do contexto histórico que nós temos aí. Os negros demoraram demais para chegar dentro da escola. Foi uma guerra muito grande, um processo muito demorado para nós conseguirmos ter acesso à educação. E é lógico que, partindo de um patamar de atraso, nós estaremos sempre em atraso dentro da sociedade. E é esse tipo de coisa que nós temos que abrir discussões hoje. E a professora Yara, ela é muito feliz em fazer esse debate com vocês. E, assim, nada melhor do que você entender e você ter passado por essas situações e passar até hoje, para você
vestir a bandeira, jogar a bandeira nas costas e lutar, mas não pode ser uma luta só de pessoas negras, pessoas pretas, tem que ser luta de brancos e negros, porque, na verdade, a sociedade é uma só. Isso tudo foi criado por uma única sociedade. Eu quero compartilhar com vocês um texto que eu escrevi no dia 19/5, e uma das reflexões que eu fiz em horário de estudo com os professores, tá? Então, assim, eu vou tentar... na verdade, não é nada que eu tenha lido, é algo que eu escrevi no momento em que eu estava sentindo isso, e eu li para os professores e achei legal compartilhar com vocês. Então, foi escrito no dia 19/5, esse texto, bem antes de alguns episódios que nós já... Hoje é dia 8 de julho, né, 8/7, então nós temos aí 2 meses praticamente, e muita coisa aconteceu depois. Uma criança negra caiu do 9º andar de um prédio, porque estava com a patroa, lógico que a patroa era branca e o menino era negro, então os cuidados não deveriam ser iguais com uma criança branca, né? E outras coisas que aconteceu aí, menino sendo morto, e isso acontece todo dia, tá, gente? Não é nada. Na verdade, hoje está tão aflorado nas redes esse tipo de informação, porque as pessoas estão sensibilizadas em um momento pandêmico. Então, assim, hoje uma briga, ela tem um contexto muito maior, porque as pessoas já estão sensíveis. Então, o que acontecia no noticiário todos os dias, passava batido e ninguém percebia, ninguém dava valor. Então, hoje, como eu estou no momento, e nós estamos no momento pandêmico, tudo surge muita repercussão em cima dos fatos. Então, na verdade, nós não podemos passar batido essas oportunidades. Está tão notório, tá, esses momentos de racismo. Então, lá, o texto é o seguinte: ainda assistindo e me atentando aos pontos aqui trazidos sobre questões étnico-raciais, fui surpreendida, através de veículos de informação, sobre a morte de um menino. Ele era negro, pobre, morador de comunidade carente do Rio de Janeiro, e foi morto, exatamente por essas características acima mencionadas. Essas características são suficientes para julgá-lo e sentenciá-lo à morte. Parece ironia me deparar neste momento com esse tipo de notícia. Agora em que o nosso estudo está voltado a essa temática. Infelizmente, no nosso país, assassinatos negros com essas características acontecem a todo momento sem muita repercussão. São 3 vezes maiores do que pessoas brancas. Isso nos leva a entender a seriedade e responsabilidade dentro do contexto escolar. Quando abordamos essa temática, logo nos remetemos a pessoas de pele preta ou parda, mas essas questões abrangem todos os grupos de pessoas fora de padrões pré-estabelecidos por uma sociedade, seja ela por cor, descendência, naturalidade. E nós, como educadores, e vocês, como pessoas que estão em processos de educação, e influenciadores na formação de pessoas, precisamos nos atentar a tais questões e discuti-las, não só em projetos pedagógicos, em momentos, datas específicas, mas devemos compor em nossas falas, comportamento e demonstrações diárias, valorizando toda a diversidade que temos dentro e fora da escola, porque estamos em um país lindo exatamente por ser composto pelos diferentes, porém iguais. Devemos, dentro daquilo que está ao nosso alcance, igualar todos quantos seres participantes de um mesmo ambiente e sociedade. Uma certa vez, eu vi uma aluna sendo desmerecida, porque ela tinha cabelo crespo. Ao invés de chamar a atenção dos alunos, eu salientei o quanto o cabelo dela era original, brasileira, com uma beleza natural, sem mudanças nem filtro. Na verdade, eu acho que os alunos nem perceberam que a professora também tinha as mesmas características da menina, e que a menina estava sendo representada também pela professora. Eu também falei o seguinte... Espera aí que eu me perdi aqui no texto. O quanto
quanto o cabelo dela, e aí eu salientei com os alunos, o quanto o cabelo dela era original, brasileira, com uma beleza natural, sem mudança, sem filtro, que o mais bonito da vida é sermos e pronto. A pequena do 6º ano, é uma criança do 6º ano, nunca mais foi ofendida, de modo que eu presenciasse. E aí eu discuti com vários professores, e realmente o professor disse que esse tipo de conduta dentro da sala de aula mudou. E foi nítida a mudança do comportamento e segurança. Essa menina, ela começou a ir para a escola, valorizando o cabelo dela, e ela começou a se maquiar, e todo mundo começou a perceber depois desse episódio, porque eu percebi que isso acontecia várias vezes. Tudo que ela ia ofender ela, ofendia a cor da pele dela, ofendia o cabelo dela, e depois que eu tive esse bate-papo com a sala de aula, e a sala de aula parou, a menina começou a se pertencer. Eu me voltei lá para aquele episódio que aconteceu comigo, em que a professora Maura se posicionou, e mudou muita coisa na minha mente. Também numa sala do 7º ano, parei para conversar com uma aluna boliviana, porque a gente acha que só negros sofrem racismo, preconceito e discriminação no nosso país. E sem perceber, todos os alunos da sala pararam e prestaram atenção na história que a pequena contava. Todos começaram a participar, querer que ela falasse espanhol, algumas frases, e perguntaram sobre seus pais, sobre seu país de origem, e ficaram encantados com a vida dela. O brilho dos olhos dela era nítido, a valorização dela, a sua cultura. E aí eu fiz a seguinte reflexão, depois de tudo isso que eu escrevi. Eu não sei o que eu posso fazer pelo mundo, mas hoje faço o que está ao meu alcance dentro da escola que eu trabalho. Eu sou mulher negra. Sou pobre, descendente de nordestino e moro no extremo leste da capital. A minha profissão é desmerecida dentro do meu país. Mas eu sei o valor que eu tenho e que meus alunos têm e podem ter. Eu não me preocupo muito com o que eu vivi, quanto a todo o preconceito comigo e com os meus. Mas o meu alvo é em um futuro em que eu pude cooperar por meio de todos que me chamaram um dia de professora. Eu quero compartilhar um vídeo agora com vocês. E depois do vídeo a gente faz o fechamento do nosso bate-papo. Espero que eu possa ter contribuído para a reflexão de vocês nesse trabalho da professora Yara, que está de parabéns, está fazendo. Preste atenção nesse vídeo. Tem quase 40 anos. Tem apenas uma perna. Pode se comparar aos mergulhadores saudáveis, com metade da sua idade? A pergunta é se eles podem se comparar a mim. Sim, sim. É proibido fumar aqui. A unidade de mergulho experimental da Marinha diz que, caso a pessoa esteja inconsciente ou morta, a diferença entre a capacidade de flutuação de uma prótese e um membro o atrapalharia em um mergulho livre. Então, se ele se afogasse, ele não flutuaria bem. É isso? Sim, sim. Senhores, eu prometo que se eu morrer no mar, vou me esforçar ao máximo para morrer como um verdadeiro homem da Marinha. Achei que gostaria de ver o futuro do mergulho da Marinha. Este é o mais novo escafandro para mergulho. Ele pesa 132 quilos. E os que desejarem vesti-lo antes mesmo de iniciarem o curso de mergulho deverão ser capazes de dar 12 passos, sozinhos. Poderia fazer isso, subchefe Brashear.
Sim, senhor, eu poderia. Claro. Eu entendo. Embora eu odeie prolongar isto por mais um dia, irei tentando ser meticuloso. Tomar providências para que demonstre sua afirmação. Senhor, aqui e agora. Saia da minha frente se não quiser levar um soco. Subchefe Brashear, esse não é o momento apropriado para isso. Eu quero que todos vejam, senhor. Capitão Hanks, senhor, eu concordo plenamente com sua tarefa. Este piso escorregadio impediria tal demonstração, senhor. Já não teve problemas suficientes na sua carreira. Seu conselho é tão dispensável quanto a sua presença. Quem é este homem? Chefe Leslie W. Sanders, senhor. Você escapou a nada do St. Louis, no Golfo Leyte. Prendeu a respiração por 4 minutos. 5, senhor. Ele pode ficar. Ótimo. Irrelevante. Cavalheiros, senhores, voltando à questão pertinente. Este não é o local nem o momento para o subchefe Brashear. Perdão, subchefe, algum problema? Capitão Hanks, eu passei a maior parte da minha vida na Marinha tentando progredir. Porém, aqueles que me amam tiveram que abrir mão da minha presença. Eles também têm feito sacrifícios. Eles também têm sofrido muito ao me apoiar. Se eu conseguir hoje dar estes 12 passos, reintegre-me ao corpo de mergulhadores. Devolva a minha carreira. Deixe-me concluí-la e voltar para casa em paz. Subchefe Brashear, o negócio da Marinha moderna... Perdoe-me, senhor. Mas para mim, a Marinha não é um negócio. Temos muitas tradições e na minha carreira eu já vivenciei a maioria delas. Algumas boas, outras ruins. Porém, eu não estaria aqui hoje se não fosse pela maior tradição de todas. E que tradição é essa? Ter honra. Vamos com isso, subchefe. Leslie, A prótese está firme? tudo normal. Leslie. Era o nome do meu pai. Algum problema? Não, nenhum. Problema nenhum. Essa coisa não é muito segura. Vai quebrar como um palito de fósforo. Não se eu jogar o peso na perna boa. 132 quilos. Você vai desmaiar antes do 6º passo. Auxiliares, capacete. Mergulhador, fique de pé. Soltem-no. Capitão, se eu me lembro do manual, os auxiliares podem ajudar a levantar o mergulhador. É muito latão para erguer quando se está sentado, senhor. É cobre repuxado. Não usamos latão há 10 anos. E o novo regulamento diz que o mergulhador deve se levantar sozinho. É o que consta do novo regulamento, senhor? Se incomoda de me dizer, capitão, como sabe disso? Eu redigi. É claro, senhor. Mergulhador da Marinha, de pé. Prepare seu equipamento e aproxime-se da porta.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A perna. Cavaleiros. Mergulhador da Marinha, sente-se. Mergulhador, será negligência. Este é meu Almirante. grupamento. Droga, cozinheiro! Mexa esse rabo, eu quero 12 passos! O mergulhador da Marinha não é um homem de combate, ele é um especialista em resgate. 10. Se estiver perdido embaixo d'água, ele encontra. Se estiver afundado, ele traz a superfície. Se estiver no caminho, ele tira. 11. E se der sorte, morrerá jovem a 61 metros da superfície, pois isto é o mais perto que ele chegará de ser um herói. Eu não sei por que alguém quer ser mergulhador da Marinha. Agora apresente dessa linha, cozinheiro. Descansar. Eu sei que a vida não é fácil para ninguém. Todos nós lutamos todos os dias por muitas coisas. Somos iguais em condições intelectuais, talvez não de acesso e oportunidade. Mas nós, negros, levamos sob as nossas costas o peso da cor da nossa pele.